vamos conhecer um pouco de que cidade era aquela que Jesus, como diz aqui, entrou Jesus em Cafarnaum. Afinal de contas, quem era Cafarnaum? Onde ficava e onde fica Cafarnaum? Cafarnaum era uma cidade que ficava ao noroeste do mar da Galileia, uma cidade que ficava na região de Zebulon e Naftali. Zebulon, lembremos nós, e Naftali eram dois dos filhos de Jacó, portanto, uma das 12 tribos de Israel. Então, portanto, Cafarnaum ficava na região que foi destinada a essas duas tribos de Zebulon e Naftali, e ali no mar da Galileia. Cafarnaum, embora não esteja registrada no Velho Testamento, no entanto, no capítulo 9 e o versículo 2, 1 e 2 do profeta Isaías, o Senhor profetizou entregou a profecia a Isaías, dizendo que aquela terra, entre Naftali e Zebulon, que vivia em trevas, resplandeceu uma grande luz. E exatamente, Cafarnaum estava entre Zebulon e Naftali. A Cafarnaum que futuramente, no tempo neotestamentário, seria construída. E hoje Cafarnaum, ela existe ao noroeste do Mar da Galileia, porém com um novo nome, uma cidade chamada Tel-Rum. Tel-Rum, cuja etimologia aponta para a palavra aldeia de Naum. Aldeia de Naum, que tem a ver com alguns analistas, alguns estudiosos da Bíblia, lembra que tem a ver com o livro Naum, o profeta do Velho Testamento, que não é compartilhado por muito essa expressão. Sabe-se, porém, que o nome tem a ver com o nome de Naum, que em hebraico significa Vila de Compaixão. Né? Esta cidade também tem alguns fatos interessantes relativos a ela. Ela ficava próximo a Corazim e Betsaida, cidades também que Jesus pregou o seu santo evangelho. Essa cidade era um grande centro importante de coletoria de impostos para o governo romano. Ela também era um posto militar, daí ter um centurião indo até Jesus. Centurião era um comandante romano responsável por 100 soldados ou mais soldados. Então o centurião estava em Cafarnaum, porque certamente essa cidade também tinha um posto militar romano. E ela dava muito acesso, ela ficava ao lado da Via Maris, que era uma estrada romana, e que dava acesso da Síria ao Líbano. Portanto, era uma cidade muito próspera e os seus moradores se orgulhavam disso. Aliás, essa foi uma das razões, acreditamos nós, de com que aqueles habitantes de Cafarnaum, talvez inebriados pela riqueza e pela prosperidade, não dessem crédito à palavra do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tanto é que o Senhor Jesus, ele fez um grande vaticínio, terrível vaticínio, contra aquela cidade, nesse mesmo livro de Mateus, no capítulo 11, o verso 23, onde Jesus diz: E tu, Cafarnaum, que te ergues até os céus, serás abatida até aos infernos. Porque se em Sodoma tivessem sido feitos prodígios que em ti se operaram, teria ela permanecido até hoje. Jesus continua dizendo: Porém eu vos digo que haverá menos rigor para os de Sodoma no dia de juízo do que para ti. E por que Jesus deu uma sentença tão contundente naquela cidade? Porque aquela cidade teve o privilégio de receber o Filho do Deus vivo, o Deus encarnado, e teve o privilégio de ver, de vivenciar os grandes milagres que Jesus operou naquelas cercanias e naquela cidade. E só por isso eles deveriam se converter às palavras do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas aquela cidade, os habitantes daquela cidade, resolveram continuar incrédulos, impertinentes, e por conta disso,
o Senhor Jesus deu esta grande e terrível sentença a esta cidade que posteriormente era de fato foi destruída. Só existem ruínas desta cidade. A arqueologia descobriu as suas ruínas, inclusive vestígios de uma sinagoga, que diz os estudiosos da Bíblia, seria uma delas onde Jesus várias vezes pregou nesta cidade. Cidade esta também que Jesus escolheu para viver os 3 últimos anos da sua vida, aonde pregou o Evangelho naquela cidade e fez grandes milagres. Também escolheu aquela cidade para ser o centro do seu ministério, porque através dessa cidade Jesus poderia ir e tinha um acesso facilitado para ir para outras aldeias ali da Galileia. Portanto, foi uma cidade que teve um privilégio muito grande de ter um habitante especial como nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tanto é que ela é chamada de sua cidade, conforme nós lemos também no capítulo 9, e o verso 1, quando diz assim: e entrando no barco, passou para outra margem, chegou à sua cidade. E eis que lhe trouxeram um paralítico deitado numa cama, o paralítico de Cafarnaum. Então, Cafarnaum, ela foi conhecida também como a cidade de Jesus. Veja, uma cidade que teve um privilégio maravilhoso de ter Jesus como o seu habitante. Aqueles habitantes poderiam ter aproveitado enormemente a presença do Deus Todo-Poderoso. Mas tem outras particularidades em relação a essa cidade. Como disse, Jesus operou grandes milagres ali, como por exemplo a cura do servo do centurião, o paralítico que foi levado por 4 homens, e ali também Jesus libertou um endemoniado. Ou seja, afora outros milagres que ele operou naquela cidade, além de Jesus ter feito uma revelação por demais maravilhosa naquela cidade. Foi naquela cidade, por exemplo, que ele se revelou para aquelas pessoas e para a humanidade como o pão da vida, conforme registra capítulo 6, o verso 24 de João, onde ele disse: eu sou o pão vivo que desceu do céu, eu sou o pão da vida, bendito é para sempre o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, portanto, a cidade de Cafarnaum foi uma cidade que recebeu uma atenção muito especial de Jesus. Aliás, foi lá também em que um dos apóstolos foi escolhido por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós estamos falando de Mateus, sim. Lembra que nós dissemos que era uma cidade que tinha era um central de impostos do Estado romano, e foi exatamente nessa coletoria que Jesus encontrou o futuro apóstolo Mateus, e Jesus chamou: vem e segue. Aonde? Onde? Na cidade de Cafarnaum. Ou seja, foi palco de grandes milagres, de grandes pregações, de grandes milagres, de grandes transformações, como aconteceu na vida de Mateus. No entanto, nada disso pareceu interessar aqueles habitantes impertinentes de Cafarnaum. Por que é que nós estamos fazendo essas observações em relação a esta cidade? Porque o mesmo está acontecendo hoje, aonde Jesus, ele continua operando em todas as cidades do mundo. Hoje não há uma cidade especial de Jesus, todos os lugares é especial para o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aqui demonstra o carinho, o apreço, o zelo e o cuidado que o Deus Todo-Poderoso teve com aquela cidade que era naturalmente desprezada, aquela região que não gostava de muito prestígio, mas Jesus voltou os seus olhos e os últimos dias do seu ministério para lá. Assim como hoje o Senhor Jesus, ele está com os olhos voltados para todas as nações da terra, para todas as cidades da terra. Mas como é que esses habitantes dessa cidade, cujo olhar Jesus olha de modo especial, está tratando e recebendo o Evangelho do nosso Senhor Jesus? Será que está fazendo como esses impenitentes habitantes de Cafarnaum? Essa é a pergunta. Você, meu querido, como você está tratando esse olhar especial de Jesus para a sua vida? Porque ele morreu pelos habitantes de Cafarnaum e morreu pela sua vida. Qual será a atitude que você terá com relação ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo? Continuará você impenitente, como impenitente continuou aquela cidade? Uai, seu app de vídeos curtos.